Então vamos, tá na hora, vamos começar? Hoje a gente vai falar de um outro tipo de processo de soldagem. A gente viu inicialmente vários processos que utilizavam o arco elétrico como fonte de aquecimento. Semana passada a gente viu o processo que utiliza a chama como fonte de aquecimento. E hoje a gente vai usar um processo que vocês até chegaram a perguntar sobre ele. Vou passar primeiro um videozinho aqui de... Só um trechinho, só uns 2 minutos, que aí a gente vai entrar nesse processo, que é a soldagem por ponto, ou soldagem por resistência, na verdade. É ótimo isso que fica na frente, a gente não consegue acessar aqui. Ah, consigo puxar, ótimo. Vamos lá. Sem eu compartilhar, vocês não enxergam nada, né? A gente está vendo o vídeo. Estamos vendo. Então eu compartilhei, eu esqueci. Acho que o áudio também. Pode ir. Vamos lá. Obrigado. Professor, boa noite. Eu acho que tá sem áudio. Pelo menos eu não tô conseguindo ouvir. Tudo bem, olha parou. só, Como... é só uma musiquinha. Ah, beleza, então. Não tem som, não. Bem, era só para dar uma palhinha aí, né? Então, a gente vai ver hoje esse processo que todo mundo conhece, exatamente desses vídeos aí de linhas de montagem de montadoras. Por ser, né, uma coisa meio futurística, né, aqueles robôs fazendo todo o negócio, todo o movimento e tudo mais, é muito mostrado, né, como exemplo de indústria 4.0 e tudo mais. Esse processo, então, é o processo de soldagem por resistência. Só comentando, né, um pouquinho dos robôs, por que eles colocaram, né, desenvolveram esse processo de soldagem via robôs na indústria automotiva? Primeiro que para a montagem de um carro são milhares de soldas, de pontos de solda. Não é exagero. São milhares, tipo 8.000 pontos de solda. Uma vez eu vi um estudo de um carro, deve depender de cada modelo também, era da faixa de 8.000 pontos de solda no carro. Isso tudo era feito por operadores manualmente fazendo esse processo de soldagem. É um processo repetitivo, né, sujeito a erro por causa de quantidade de soldagens, de pontos que tem que ser feito. É um processo, a gente vai ver hoje na aula, extremamente simples, então não requer a habilidade do operador para fazer a soldagem, então é um processo que é muito facilmente automatizado e pela quantidade de soldagens, de pontos de solda e tudo, fazer a automatização desse processo tem uma baita vantagem, né? Quantidade de pessoas que eles eliminam da linha e quantidade de erros que deixam de acontecer. Então, a aula de hoje é sobre a chamada soldagem por resistência, que é essa que a gente viu os robôs fazendo lá nos veículos. Aquela era uma fábrica da Audi, no México. Então, aqui a gente, para fazer a solda,
a gente não vai usar o arco elétrico como fonte de calor, a gente não vai usar uma chama como fonte de calor, a gente vai fazer passar uma corrente elétrica pelas peças que a gente vai querer soldar. Usualmente, a gente está soldando uma chapa, são peças finas, a gente já vai passar uma corrente pela peça e vai ocorrer uma fusão na região de onde as duas peças estão encostadas. Então, lá onde elas estão encostadas, acontece uma fusão. Essa fusão ocorre pelo aquecimento que é gerado pela resistência elétrica que a superfície da chapa faz, uma resistência contra a passagem de corrente elétrica. Isso aquece, chega a fundir o metal, e aí acabou o processo. É extremamente simples e muito usado. Então, soldagem através da geração de calor, isso que eu falei agora, devido à passagem de corrente elétrica, e tem mais um detalhe, a gente precisa de uma aplicação de pressão. Então, as duas chapas são pressionadas, as duas peças são pressionadas, é feita uma passagem de corrente elétrica. Na interface entre uma peça e outra, a gente tem um ponto de alta resistência elétrica e a passagem de corrente provoca um aquecimento. E esse aquecimento vai gerar fusão. Então é isso, né? A gente tem aqui um eletrodo, é um contato elétrico, em cima, um embaixo, passa uma corrente aqui, passa uma corrente elétrica através desse eletrodo, e a corrente elétrica vai atravessar a chapa, as duas chapas, e vai chegar no outro eletrodo e vai fechar um circuito. Tem um circuito que vai gerar essa corrente. Esse eletrodo é um material de alta condutividade elétrica, então é um material, normalmente, uma liga de cobre. Por que tem que ser uma liga de cobre? Porque a gente quer um material que não resista à passagem de corrente, não tenha resistência elétrica, ou tenha baixa resistência elétrica. E tem alguns requisitos para quê? Para o contato do material junto aqui com a peça seja muito bom e com baixa resistência elétrica. Para quê? A gente quer que a corrente passe, flua aqui meio praticamente sem resistência, mas que tenha uma resistência elétrica forte entre as duas peças. Então, nesse ponto, eu tenho uma resistência à passagem da corrente, isso provoca um aquecimento da região, e a corrente continua passando aqui, e aqui o eletrodo inferior também é um ponto de contato com baixa resistência. No filme, só para mostrar rapidinho, tem um lugar, dá para ver direitinho o eletrodo. Acho que é no começo. Eu vou mostrar rapidinho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui é um robô, tem essa pinça aqui. Ele tem essa ponta aqui, é um eletrodo, essa outra ponta, outro eletrodo. São esses dois eletrodos que vão estar aqui eles vão tipo dar um beliscão na peça, vão dar uma apertada na peça e fazer uma passagem de corrente. Aqui a gente vê também, ó. Um vem por aqui, o outro vem por aqui. Tem a passagem de corrente e a soldagem é feita em poucos segundos. Poucos segundos, se a chapa não for muito fina. Dá para acontecer uma soldagem em menos de um segundo se forem duas chapas finas. Professor, essa é a solda ponto, né? Essa é o quê? É a solda ponto, não é? É a solda. A solda ponto é um tipo da soldagem por resistência. Essa que está mostrando nesse vídeo é a solda ponto. Então, a gente vai ver daqui a pouco
você tem vários tipos de solda. Não são tão vários assim, mas tem alguns tipos de solda por resistência. Um dos tipos é solda ponto, que é exatamente esse... Cadê? Exatamente essa figura aqui, ó. Você tem, né, um eletrodo em cima, um eletrodo embaixo, e a solda é feita em um ponto. Então, esse tipo de soldagem, dentro da soldagem por resistência, esse tipo onde você tem esse clipe, assim, esses dois eletrodos que vão apertar a peça e passar corrente, é a chamada solda ponto. A gente vai ver que tem outro, essa é a mais conhecida. A gente vai ver que tem alguns outros tipos de soldagem que utiliza também a resistência elétrica, sem ser via ponto. E por que aquece, né? Por que tem esse aquecimento aqui nessa região onde tem maior resistência? Porque existe uma lei de Joule, né, que define que a passagem de corrente elétrica provoca aquecimento, provoca a geração de energia térmica no circuito onde está passando a corrente elétrica. Essa energia térmica, ela tem umas variáveis, tem uma integral aqui, 0 a t. É em função do tempo, né? Quanto mais tempo estiver passando a corrente, maior vai ser o aquecimento do material. Ela, ela depende da corrente da soltagem ao quadrado aqui. Então, quanto maior a corrente, maior o aquecimento também. E depende da resistência elétrica. Então, a gente tem uma geração de calor que aumenta com a corrente, aumenta com a resistência elétrica e aumenta com o tempo. À medida que a gente aumenta esses valores, maior a corrente, maior o aquecimento, maior a energia térmica gerada no processo. Então, aqui, ó, esse aqui é um exemplo, esse é um exemplo de solda ponto. Solda ponto é um dos tipos de solda por resistência. A gente tem aqui um circuito elétrico, onde a corrente está vindo aqui por cima, passa aqui nesse eletrodo, aqui um eletrodo de cobre. Aqui tem uma chapa, aqui são duas chapas, o rapaz que está soldando, uma chapa sobre a outra. A corrente passa pela chapa, vem aqui para o eletrodo de baixo, volta aqui para o transformador e faz esse circuito. Então, esse é o movimento, essa é a corrente elétrica, e aqui é feita a solda. Se a gente olhar bem, aqui vocês estão vendo, tem um pontinho aqui, um ponto preto aqui, um ponto preto aqui. Isso aqui ele já soldou. Esse ponto preto é em função do aquecimento. É uma oxidação, na verdade. Então, passou corrente através da chapa, o material aqueceu, e daí você está em contato com a atmosfera, ele oxida. Então, a oxidação muda a coloração aqui nessa região. O que a gente pode ver? O eletrodo está bem aqui na pontinha. Você vê que aqui tem um porta-eletrodo, né? E aqui tem um sistema de passagem de água. O que é? Um sistema de refrigeração. A água vem aqui por cima, ela percorre até aqui embaixo o sistema e volta aqui. Mesma coisa embaixo. Porque esse eletrodo vai estar o tempo todo também aquecendo. Também tem, né? Também tem o efeito da lei de Joule. Também tem uma resistência elétrica, também tem corrente, também vai ficar muito tempo passando, que vai fazer várias soldas, ele também vai aquecer. Então, para proteger o eletrodo, para ele desgastar menos, e isso melhora a qualidade da soldagem, ele é refrigerado. Por isso essa capa aqui de cobre, porque o cobre é um elemento altamente condutor de calor. A resistência total do sistema é composta por 5... Se a gente pegar o circuito, a gente vai encontrar 5 pontos de resistências. A resistência total é um circuito elétrico, como se tivesse várias resistências no caminho, 5 resistências, e a resistência total do circuito é a soma dessas 5 resistências. O que são essas 5 resistências? Primeiro, a gente tem o eletrodo,
em contato com a peça. O contato do eletrodo com a peça é uma superfície com uma superfície. Aí a gente tem um ponto de resistência elétrica. Depois, essa é R1. Depois, a corrente elétrica vai atravessar a primeira peça. Essa peça tem uma resistência também, a passagem de corrente. É o R2. Depois, para passar de uma chapa, de uma peça para outra, também eu tenho duas superfícies em contato. As duas superfícies elas promovem resistência à passagem de corrente. Esse R3 aqui, essa resistência entre as duas chapas, é a resistência 3. Depois a corrente vai passar pela peça inferior, pela chapa de baixo. É a resistência 4. E depois ela tem que passar pela superfície de contato entre a peça e o eletrodo inferior. É a resistência 5. A resistência completa do sistema é a soma de todas essas resistências. Por onde estiver passando corrente, vai ter aquecimento. Ah, mas a chapa aqui é um metal. A resistência elétrica de um metal é baixa, então o aquecimento vai ser mais baixo. Onde a resistência é maior, o aquecimento é maior por causa da lei de Joule. Quando a gente aumenta a resistência, aumenta a temperatura, aumenta o calor, a energia térmica gerada. A corrente vai ser igual em todo o circuito, mas a resistência em cada ponto vai ser diferente. Então, o aquecimento em cada ponto vai ser diferente. Então, aqui só está detalhando o que eu já acabei de falar. Só ver. O sistema é feito para que a maior resistência ocorra entre as duas peças, seja essa R3. As resistências 1 do eletrodo superior com a peça superior e 5, resistência 5, do eletrodo inferior com a peça inferior, devem ser baixas. Devem ser baixas porque a gente não quer aquecer aí. Eu não quero fundir o metal nessa região aqui do eletrodo. Porque aí vai acontecer o quê? Se tiver uma microfusão do metal onde o eletrodo está encostando, o eletrodo vai acabar ficando grudado, né? O metal vai fundir, vai ficar líquido. Na hora que para de passar corrente, vai ter uma extração de calor, ele vai solidificar em contato com o eletrodo. Então, quem já trabalhou com solda a ponto, sabe que depois de um tempo, você faz a solda e para tirar, o pessoal tem que fazer um movimento forte, tem que fazer uma força para soltar a peça do eletrodo. Quando acontece isso, é algum problema que a gente está tendo aqui no contato entre o eletrodo e a peça. Ou o contato está oxidado, e a oxidação aumenta a resistência elétrica, né? O contato está gasto, então a área dele aumentou. A gente vai ver um pouco isso mais na frente. Mas sempre que a peça começa a colar no eletrodo, a soldar no eletrodo, é o sinal de que o eletrodo está com algum problema. Então, isso aqui que eu falei, a gente tem que deixar essa resistência baixa para evitar o aquecimento nessa região, porque senão, acabei de contar. Quanto menos quente o eletrodo tiver, maior a vida útil dele. Principalmente, o maior problema é isso aqui, oxidação na superfície. Oxidação na superfície pode ser da peça e pode ser do eletrodo. Porque o eletrodo pode ter um contato muito bom. Se a peça tiver com óxido, o óxido aumenta a resistência. Então, começa a ficar importante a resistência entre o eletrodo e a peça. E aí eu começo a ter problema no processo de soldagem. E as resistências das peças, a passagem de corrente, elas são baixas, né? Aí não tem,
é corrente passando através do metal. O metal é o autocondutor de eletricidade. Então, essa R2 e R4 são as mais baixas no sistema como um todo. Ok, gente? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Está bem claro. Legal. Mas até agora estava tudo muito bonitinho, né? Começa a ter alguns problemas. O primeiro problema é do eletrodo, né? Que eu falei. Outros problemas que podem acontecer. Se a peça tiver algum circuito, né? Se a peça permitir, viabilizar a passagem de corrente para o outro caminho. Então, por exemplo, a gente quer soldar essa peça que tem esse desenho, que a gente quer soldar esse ponto aqui da nossa peça. Se a resistência elétrica começa a ser muito alta no circuito, o circuito tem uma região com baixa resistência elétrica, eu vou ter perda de corrente. A corrente acaba passando por outro lugar. Aí, nosso processo de soldagem está sendo menos eficiente, porque nem toda corrente que a gente está imaginando que esteja passando pela peça está passando nesse circuito, está fazendo um outro caminho. Por que faz outro caminho? Dá para fazer um circuito, é ligado eletricamente, e é um circuito que a resistência é mais baixa. Então, a corrente vai, né, se vai dividir entre os dois circuitos. Como que a divisão é proporcional à resistência de cada circuito. Que nem aqueles, né, em física, a gente estudou lá no ensino médio, naqueles circuitos, né, dois circuitos paralelos, né, duas correntes, a corrente se divide em função da resistência entre elas. Um outro caso que pode acontecer, inclusive, é mais comum, que muitas vezes, quando a gente faz a solda ponto, a gente não vai soldar um ponto só. São feitos vários pontos de solda. Daí a gente está querendo soldar, a gente acabou de soldar esse primeiro ponto aqui à esquerda, estamos soldando o segundo ponto. Aqui no segundo ponto, as chapas por enquanto, não estão soldadas. Vamos começar o processo. Tem uma resistência elétrica grande na superfície das duas chapas. Só que aqui do lado, você já tem um ponto soldado. Opa, não mostra aqui. Aqui do lado, você já tem um ponto que está soldado. Você já eliminou aquela fronteira entre as duas chapas. Então, a corrente pode vir para cá, se dividir. Parte vem direto aqui para aquecer nosso ponto de solda, e a outra parte vai aqui, ela se desvia e vai usar como atalho para ela, atalho mais comprido, mas atalho no sentido de ser menor resistência, aquela região onde já foram, as duas chapas já estão soldadas. Isso é principalmente crítico se a gente faz dois pontos de solda muito próximos um do outro. O que pode acontecer aqui na prática? Lembrei agora isso não está no material. O que pode acontecer é o seguinte: você tem um sistema dimensionado para fazer uma soldagem naquela chapa, naquela espessura. A gente dimensiona esse sistema, define a corrente que vai passar no sistema, porque você vai gerar um calor suficiente para fazer essa fusão aqui, fazer essa soldagem. Só que acontece o seguinte: você acha que a corrente está passando pelo circuito principal, mas parte dela está se desviando. Então, a corrente que está passando pelo circuito principal é menor do que você planejou. Se a corrente for menor, então aqui, eu estou diminuindo a corrente. A gente diminui a energia gerada. Então, o calor, né, o aquecimento daquela região fica menor. O calor ficando menor, o que vai fazer? A região fundida das duas peças vai ficar menor. Então, eu vou ter um ponto de solda menor do que a gente tinha planejado e mais fraco do que a gente tinha planejado. Né? Elas soldas só um pouquinho, faz um pontinho de solda pequeno, menor do que deveria ser. E aí é um ponto de solda mais fraco do que o ideal. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, principalmente quando começam a ter vários pontos
muito próximos. Ô, professor, é uma dúvida rápida. Lógico. No caso dos carros ali da automotiva, mesmo aqueles robôs, mesmo naquela velocidade toda, a solda que ele está fazendo ali é por pontos, não é? Porque parece, é uma velocidade tão grande que parece algo contínuo, né? Que é um cordão. Então é pontinhos que ele faz rapidamente. Não sei se vocês viram, tem uma, eu não sei, não deu para ver, porque mesmo eu, a primeira vez que eu vi, eu nem tinha reparado. Tem um ponto, a gente até vai mostrar, tem um tipo de solda por resistência que é que forma como chama? Esqueci o nome, cara. Que forma não é um ponto, mas forma esqueci a palavra. Cordão não, Forma um né? cordão, forma um cordão de solda, gente, sumiu. Forma um cordão. Então tem um ponto naquele filme que ele está soldando o teto do carro, que ele vai lá e está fazendo cordão de solda. O resto tudo ele está fazendo ponto, mas é muito rápido mesmo o processo. O processo assim, dá uma faísca, tirou. Vou mostrar para vocês aquele ponto que é diferente. Então vocês vão reparar, é assim, paca. Você vai ver que ele encosta. Gente, não é mais que um segundo. Ele encosta, a corrente passa, o processo todo acontece. Algumas vezes você vê a faísca, você vê uma faísca saindo e ele já soltou. É só isso. Ele vai lá, dá um beliscão mesmo na peça. Então ele está soldando ponto a ponto aqui. Olha, encostou? Falei que até um pouquinho mais de um segundo, né? O tempo depende muito da espessura da chapa, tá, gente? Mas é sempre da ordem de grandeza de poucos segundos. Poucos, assim, 2, 3. A gente vai ver ainda também, ele ainda, se você olhar bem aqui, dá para ver esse caso, Garro. Bem esse ponto aqui, está nesse lado daqui assim, dá para ver. Ele faz a soldagem, você vê que solta a faísca e o eletrodo ainda fica segurando um pouquinho. Isso vai ser importante no processo. A gente vai ver o circuito daqui a pouco. Ele solta, ele prende, ele faz a fusão, passa a corrente, faz a fusão, para a passagem de corrente, e ele segura para quê? Para garantir que enquanto aquele pedaço, aquela porção, aquela região fundida estiver solidificando, as duas peças estão muito unidas, estão pressionadas. Aqui, ó. Aqui ele está fazendo, é por resistência também, ele está passando um disco, ele está fazendo um cordão aqui, nessa região aqui. O resto tudo é ponto. Ah, esse é outro, então. Tá vendo Acho aqui, que eu ó? tinha visto essa, achei que era do... É muito rápido. Naquele Tá. trechinho lá, aqui, ó, aqui é um sistema que vai fazendo um cordão. O resto é tudo ponto. Essa daí já seria algo, sei lá... É onde vai assim. aquela borracha, professor? Ou não, não lembro. Onde Que vai o quê? acho que é uma borracha, né, que vai até do carro ali, não é? Em cima desse ponto ali de solda. Normalmente tem, né? Proteção, né? Normalmente tem aquele... Então, tem. De plástico, o bagageiro. Isso, Mas o tipo de soldagem aí já é outro, não é... Não, é resistência também. A gente vai ver também hoje ainda. Ah, é resistência também. Também é resistência. Só que ela é um cordão em vez de ser um ponto, é isso, professor? Um cordão. Então, mais ou menos. Por isso que eu falei lá no começo, vocês perguntaram, o processo de... Alguém perguntou, né? Isso é solda a ponto? Não, solda a ponto é um dos processos de solda por resistência. Esse aí não é solda a ponto, que ele está fazendo cordão.
mas é por resistência também. As duas são por resistência, mas essa não é um ponto. Então, solda ponto é aquela que dá só aquela beliscadinha. Só um detalhe que eu não tinha visto, mas né, como eu sou da área de materiais, aí chamou atenção agora. Tá vendo a chapa aqui da carroceria? Tá vendo que essa parte aqui do carro e a coluna aqui tem uma coloração diferente? Ela é mais escura, né? Essa do meio, né? Qual é diferente aí? Esse aço que é usado nessa coluna, aqui embaixo também tem. Tem algumas das peças que são que são feitas a estrutura do carro são de aços de alta resistência. E são aços que têm uma característica que, na hora de uma batida, eles vão absorver muito a energia do impacto. Então, a função... O aço aqui de trás é mais barato, é bem mais barato do que esse aqui. Esse aqui é um aço especial que ele tem uma alta resistência e uma alta capacidade. Quem viu materiais é tenacidade. Ele tem uma alta capacidade de absorver o impacto numa batida, absorver energia numa batida, para proteger os passageiros. Então, não tinha reparado, ó, exatamente aqui, ó, a cor é diferente. Aqui embaixo também fica, aqui por dentro aqui também tem esse material. Na porta, em geral, na porta tem uma travessa também aqui no lado do passageiro e do motorista, que também é de aço especial, que é sempre para absorver o impacto. E na frente, aqui embaixo, também tem vários dessa. Mas aí um detalhe aí, só porque eu vi agora é a coloração de frente. Então, vamos lá. Tem um outro tipo de soldagem, quer dizer, não é outro tipo de soldagem, mas eu posso estar fazendo dois pontos de solda ao mesmo tempo. Então, a gente está querendo aqui, ó, passar uma corrente por aqui, esse eletrodo passando uma corrente aqui, depois a corrente passa por aqui, fazer um circuito aqui assim. E a corrente percebe que tem um caminho por aqui, ó, que é mais curto no sentido de ter uma resistência mais baixa. Então, a corrente se desvia por aqui. Em vez de passar aqui onde a gente queria que ela passasse, ela pode desviar por aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado quando está fazendo vários pontos de solda ao mesmo tempo. Esse processo aqui é parecido com esse, mas tem um detalhe diferente. Aqui a gente tem 4 eletrodos, né? Então, a corrente passa por aqui e a corrente passa por aqui. Passa nesses 4 eletrodos. Do lado aqui, eu também estou fazendo uma soldagem por resistência em 2 pontos, que nem do lado da esquerda. O que é diferente que do lado da direita? Aqui a gente tem só 2 eletrodos. E aqui atrás tem tipo uma ponte aqui, que é o chamado contra-eletrodo, que é de cobre para ter alta passagem de corrente. Então, o circuito está vindo por aqui, o eletrodo pega aqui, encosta na peça aqui, pressiona contra esse contra-eletrodo. E qual a função desse contra-eletrodo? Fazer uma ponte aqui, uma passagem de corrente, fazendo esse circuito aqui. Então, aqui a gente usa menos eletrodos, mas tem que ter esse contra-eletrodo. E também pode ter o risco de ter passagem de corrente entre as peças aqui, ó. Quer dizer, dentro de uma chapa, né? Em vez da corrente atravessar para todo o circuito, parte dela vem por aqui assim, ó. Eu vou conseguir eliminar todo tipo de corrente desviada, né? Esses circuitos derivados? Não. Mas se a gente tomar algumas precauções, se a gente evitar que eles sejam muito próximos, que seja um caminho muito fácil, parte da corrente pode até passar por lá. Mas como a resistência do nosso circuito não é tão grande, a gente tem que preparar uma resistência no circuito que não tenha muitas perdas. O que acontece? A corrente parasita e a corrente derivada vai ser pequena. Se um eletrodo desse aqui, por exemplo, começa a ter oxidação, ou a peça nesse ponto está com oxidação, você aumenta muito a resistência nesse ponto. Daí você facilita
a passagem de corrente pelo outro caminho. Aquilo que eu falei, né? Os circuitos derivados são atalhos onde a corrente encontra menor resistência à passagem. Lembrando que atalho, até pus entre aspas, porque não é um atalho no sentido de ser um caminho menor, é um caminho de menor resistência. Tá? Normalmente, ele vai ser crítico quando for um caminho de menor resistência, a corrente vai fugir por ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com a distância mínima entre dois pontos, tá? Nem eu conversei, mas às vezes a peça, você tem que ter 2 pontos de solda próximos. Ah, não tem jeito, eu vou ter que ter 2 pontos de solda próximos. Então, a gente vai aumentar a corrente, porque a gente sabe que vai perder corrente nesse circuito alternativo, circuito derivado. E então, para compensar aquele problema de passar corrente a menor na região que a gente quer soldar, se a gente não conseguir, pelo projeto, afastar muito os pontos de solda, a gente tem que aumentar a corrente. E aí você vai ter a perda também, mas a corrente que vai estar passando lá onde você quer soldar vai ser igual que você tinha planejado antes. Vai ser adequada para fazer a soldagem. Hora? 8 horas, tá. O diâmetro aqui desse eletrodo é uma das principais variáveis nesse processo. E tem algumas formulazinhas aí para definir qual que é o diâmetro do eletrodo que deve ser utilizado. Fórmula muito simples aqui. O que é isso aqui? Ó? É da prática corrente que você vai fazer a solda, o ponto de solda vai ter um certo diâmetro, né, que está planejado, você tem que fazer o diâmetro do eletrodo ter 1,6 milímetros a mais, ser 1,6 maior do que o diâmetro do eletrodo, tem que ser 1,6 milímetros maior do que o diâmetro aqui da poça soldada, aqui dessa parte fundida. Um pouquinho maior do que essa parte. E qual vai ser o diâmetro do ponto de solda? Como tem que ser o diâmetro do ponto de solda? Ele tem que ser 5 vezes a raiz quadrada da espessura das chapas daquele conjunto que a gente está soldando. Tá? Então, você tem lá uma espessura da chapa, o diâmetro do ponto de solda tem que ser 5 vezes a raiz quadrada da espessura da chapa, para garantir uma solda de boa resistência. Então, você tem a espessura da chapa, você calcula o diâmetro que deve ser o ponto de solda, e aí você calcula o diâmetro do eletrodo, que é 1,6 milímetros a maior. Só isso. Eu já comentei um pouco, mas vamos lá, um dos problemas desse tipo de soldagem é o desgaste do eletrodo. Tá? O eletrodo, gente, ele tem alta passagem de corrente, alta temperatura e atrito, né? Então, o tempo todo tem um desgaste abrasivo lá. Ele está o tempo todo, né, em contato com outro metal. Então, ele vai, durante o uso, vai sofrer desgaste. E o desgaste vai prejudicar a passagem de corrente. Vai, né, ter uma queda no rendimento do processo. Por quê? Porque aquela corrente que você está imaginando que vai aquecer a posição entre as duas chapas começa a aquecer a região entre a superfície da chapa e o eletrodo, até com problema de começar a colar no eletrodo. Pessoal, na prática lá, pega uma lima, dá uma limada, não nesse caso dos robôs, né, mas na indústria que usa isso aí, vai lá com uma lima, dá uma limada para dar uma limpada no eletrodo. Quando ele começa a ficar com oxidação, quando ele começa
a desgastar por causa do contato com a peça. Então, para deixar mais lisinho, o pessoal passa uma lima, não sei o quê, mas a gente tem alguns problemas nisso. Aqui. Essa figura da direita é um eletrodo normal, tem mais ou menos um perfil desse aqui. À medida que ele vai gastando, o que vai acontecendo? Ó? Ele vai gastando, é como se a gente estivesse tirando uma parte aqui de baixo do eletrodo, ele vai indo mais para cima, ele vai fazendo isso. Ó. O diâmetro dele começa a aumentar. O diâmetro aumentando, o que a gente vai ter? Uma área maior para ter resistência, aumenta a resistência do ponto do contato eletrodo e a peça. E, por outro lado, além disso, a densidade de corrente vai ser menor. Você tem um circuito que vai gerar uma corrente, mas como a área que essa corrente está passando é maior, a densidade de corrente acaba diminuindo. Isso prejudica o desempenho da soldagem. Um dos problemas acontece, o pessoal vem aqui com a lima, gastou, vou lá com a lima, vou recuperar. E deixa a pontinha muito fina. Né? A ponta muito fina. O que vai acontecer? Opa, aqui. A densidade de corrente vai ser ao contrário, vai crescer muito e pode começar a aquecer muito a ponta do eletrodo e começar a gastar e vai perder a vida útil dele. Então, aqui repetiu, né? Escrevi 2 vezes. Entenderam, gente? Então, tem um diâmetro que é o ideal. Tá? A gente não deve ficar limando e deixar bem fininho, bem pequenininho, porque o contato vai ser melhor. Mas aí, a corrente aumenta, a densidade de corrente aumenta. E vai prejudicar o próprio eletrodo. Alguns outros critérios aí no processo. Aí, se eu estiver soldando peças com espessuras diferentes, a gente sabe aqui, né, o diâmetro aqui do ponto de solda é proporcional à raiz quadrada da espessura da chapa. Daí você está soldando uma chapa pequena, com uma espessura baixa, e uma chapa com espessura maior. O que vai acontecer? A região da chapa com espessura maior vai ter um ponto maior, a outra região um ponto menor. Sei que a gente tem um desequilíbrio do ponto de solda entre as duas chapas. Eu quero que o ponto de solda seja assim, mais ou menos equilibrado entre as dois pedaços entre as duas peças ou as duas chapas. Eu não quero que tenha, né, de uma chapa um ponto pequeno e a região toda maior numa outra chapa. Não interessa fundir muito uma peça e pouco a outra. Interessa que as duas sejam fundidas adequadamente para ter uma adesão, uma soldagem mais adequada. Então, quando a gente tem no processo soldagens com chapas com espessuras diferentes, usa esse efeito aqui. Está vendo que o diâmetro aqui é diferente? Você usa um diâmetro maior na chapa com espessura maior. Um diâmetro menor na chapa com espessura menor. Tá? Para equilibrar o calor gerado, equilibrar entre as duas peças. Na verdade, você está aumentando a área do eletrodo aqui dessa peça maior, você está diminuindo a densidade de corrente. Ou aumentando a de baixo. E se eu estiver soldando 2 materiais, só que um deles tem uma alta condutividade elétrica e o outro tem baixa. Quer dizer, um tem maior resistência à passagem de corrente do que o outro. Também vai ter um efeito diferente. Né? O que a gente faz nesse caso? A peça aqui, a peça de baixo nesse desenho tem uma condutividade maior do que a peça de cima. Então, a condutividade do G1 é maior. O que a gente faz? Utiliza um eletrodo menor
junto à peça que tem uma condutividade maior. A peça que tem uma condutividade menor, você usa um eletrodo maior. Dá para calcular isso? Dá. A gente tenta manter como se fosse um equilíbrio na passagem de corrente em todo o sistema. E ele está falando aqui como calcula a área de contato. O que é a área de contato? É exatamente a área de contato do eletrodo com a peça que está sendo soldada. A gente tem que manter no circuito todo uma densidade igual entre os dois eletrodos. E a gente utiliza essa relação. G é a condutibilidade elétrica da peça, A é a área de contato do eletrodo e E a espessura da peça. Essa relação não sei se está certo, condutibilidade ou condutividade, ou os dois estão certos. A condutibilidade elétrica... condutividade, mas deve ter eu também, eu até li agora condutibilidade, mas vocês viram que eu estou falando até agora condutividade. Eu vou continuar no condutividade. Então, essa relação condutividade vezes a área de contato dividido pela espessura tem que ser constante. A gente tem que manter constante. O que a gente fez aqui nesses dois casos? Aqui eu tinha uma peça com espessura maior e outra peça com espessura menor, do mesmo material. Então, o que a gente fez? O material é o mesmo, condutividade é a mesma dos dois. Então, a condutividade não está participando aqui. Então, fica o quê? A relação área de contato sobre espessura tem que ser constante. Área do eletrodo, área de contato eletrodo e peça, sobre a espessura da peça tem que ser constante. Então, o que a gente fez? A área sobre espessura constante. Se a espessura é maior, eu aumentei a área também. Se a espessura é menor, eu diminuo a área. O que a gente está fazendo? Onde aumenta a espessura, aumenta a área, para a gente ter a mesma relação área sobre espessura. Se a espessura é maior, eu tenho que ter uma área proporcionalmente maior, para manter a mesma relação área sobre espessura. No caso de peças com condutividade diferentes. No caso aqui, ó, a condutividade, aqui estou fazendo duas peças com a mesma espessura, e a condutividade da peça de baixo, peça inferior aqui, é maior do que a superior. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Espessura é a mesma. Então, não tem efeito aqui embaixo. É só condutividade vezes área é igual. A peça que tem maior condutividade, eu tenho que diminuir a área. A peça que tem menor condutividade, eu tenho que aumentar a área, para a multiplicação dos dois termos ser igual. Então, se diminui a condutividade, eu tenho que compensar aumentando a área. É o que foi feito aqui. A peça 2 tem menor condutividade, a gente aumenta a área de contato. Certo? E se variar o material for diferente, a espessura for diferente, daí você usa a fórmula inteira. Vê qual a condutividade do material, qual a espessura e calcula, mesmo caso, a mesma coisa, calcula a relação entre as áreas dos dois eletrodos. Tá. Agora vamos falar dos tipos de soldagem por resistência. O mais conhecido, o mais utilizado, é a soldagem a ponto. Mas a gente tem soldagem topo a topo por resistência, soldagem topo a topo por centelhamento, um tipo de soldagem chamado soldagem por ressalto e a soldagem por costura. Aquela que a gente viu
é a soldagem por costura, aquela que vai fazendo cordão. Então, temos aí esses 5 tipos de soldagem, todas elas utilizando a resistência elétrica como fonte de aquecimento. Soldagem ponto é o que a gente viu, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema, passa corrente, isso já falamos, né? Sempre lembrando, ó, pezinho aqui, ó, tem que ter uma pressão mantendo, segurando as duas peças, né, unidas. A fusão é feita sob pressão e a solidificação é feita sob pressão. Tá? Um outro jeito que eu posso fazer é aquele caso, ó. Aqui a corrente está sendo gerada aqui, fazendo esse circuito. Aqui a corrente está sendo gerada aqui entre os dois eletrodos. E eu tenho um contra-eletrodo aqui. Então, eu pressiono esse sistema sobre a peça, a corrente vai atravessar de um lado, passa aqui por essa contra-eletrodo e vai passar pelo outro lado para fazer esse circuito. Esse é o soldagem por ponto. Aí as outras. Olha isso aqui, ó. Soldagem de topo por resistência. Então, eu tenho, ó, duas barras aqui. Estou querendo soldar essa barra da esquerda com essa barra da direita. Soldar de topo. Eu quero fazer a soldagem aqui, uma sobre a outra. Né? No diâmetro transversal. Vou pegar as duas peças e vou soldar aqui. Então, a gente tem um circuito, ó, a gente põe um eletrodo aqui nessas duas peças. Né? Eu vou fazer um circuito que vai passar corrente. Né? Vai passar corrente como? A corrente vai chegar por aqui e ela tem que chegar nesse ponto aqui. Então, o que ela faz? Passa a corrente pelo meio da peça. A corrente vai passando pelo meio da peça. Ó. Faz um circuito nesse sentido. Então, eu seguro, né, a peça, as duas peças, pressiono uma contra a outra e faço existir uma corrente entre as duas peças. Então, a corrente aqui, cadê? Nossa. Vai passando por aqui, vai encontrando a superfície de topo de uma peça com outra peça, ela vai esquentando essa região de contato aqui. Vai esquentando a região de contato sob pressão. Então, vai aquecendo até que essa região de contato sofra fusão. E aí você está pressionando. O que aconteceu aqui? Ó? Até tem um aumento de diâmetro aqui, que a peça fundiu a peça aqui e você espremeu. Daí ele até aumenta um pouco o diâmetro nessa posição. Exatamente. Perguntaram aqui, é igual colar vela. Opa, voltou aqui. Exatamente. Eu pego duas velas. Parou? Se eu quero pegar duas velas, né? Quero aquecer uma. Quando você pega a vela e cola no pires, né? Você pega a vela, esquenta lá o ponto da vela, pressiona ela uma contra a outra. Exatamente. Então, eu tenho a passagem de corrente pelo topo. Soldagem de topo é quando a gente pega, né, a seção transversal de uma peça e vai colar face a face uma com a outra. É soldagem por resistência, mas não é por ponto. Essa por centelhamento. Essa eu nunca vi, na verdade, mas como funciona? É muito parecida com a de ponto. Só que é o seguinte, de ponto não, muito parecida com essa aqui de topo por resistência. Essa é chamada de topo por centelhamento. O que você faz? Você faz o mesmo processo da outra, você junta as duas peças, só que você afasta, afasta um pouquinho e junta de novo. Você vai fazendo esse movimento. Quando você está fazendo esse movimento e passando corrente aqui, na hora que você está soltando, sai uma faísca. Na hora que você está descolando, começa a soltar uma faísca. Esse é o centelhamento. Então, você pressiona e solta, pressiona e solta. Esse centelhamento acaba aquecendo essa região de contato aqui, a superfície.
E esse aquecimento, uma hora a gente vai pressionar as duas peças e vai soldar as duas peças. A gente chama isso de soldagem por forjamento. Como se a gente pegar duas peças, o forjamento é quando a gente bate no material, né? Se eu pego duas peças, aqueço a alta temperatura, duas chapas, por exemplo, e martelo elas podem se unir. Eu posso conseguir até fazer uma união das duas. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente aquece as duas superfícies e pressiona, bate nelas até que elas colam. Ela vai ter uma microfusão lá, você vai pressionar as duas, aí o material você para de passar corrente, solidifica e a peça está soldada. Então, aqui, ó, mostrando posições alternadas, você fica fazendo esse movimento. Soldagem por ressalto. Como que é soldagem por ressalto? A peça já foi desenhada para definir o ponto onde vai ser feita a soldagem. Na verdade, não foi desenhada, foi produzida já com um ponto que vai indicar, não, ele vai forçar a passagem de corrente naquele ponto. Então, por exemplo, eu quero fazer essa peça aqui, ó. Eu tenho uma chapa aqui, com esse formato, e uma base aqui embaixo. Então, ó, essa parte de cima, essa chapa aqui curvada, está aqui, ó. Essa parte preta aqui. Essa peça de baixo, ó como ela foi produzida, ó. Ela não é plana, nem aqui. Ela tem um ressalto nessa posição. E ela tem um ressalto na outra posição. Então, você faz uma pressão nas peças, a gente passa a corrente para essas peças, mas o que vai acontecer? Como ela tem um ressalto aqui, ó, nessa posição aqui, um ressalto nessa posição aqui, o que vai acontecer? A passagem de corrente vai ser nesse ressalto. Então, o calor é fortemente concentrado nesse ressalto e ele vai fundir e você vai pressionando as duas partes, você tem a fusão e a consequente soldagem entre as duas peças. Então, esse aqui é um detalhe, né, de uma soldagem a ponto. Você vê que o eletrodo aqui, a corrente não passa pela área do eletrodo, assim. Ela passa no ressalto, porque o ressalto é o único ponto que vai estar fazendo o circuito elétrico. Então, o aquecimento é muito alto aqui nessa região. Rapidamente, esse material vai fundir e vai fazer soldagem. Por fim, a soldagem por costura. Então, eu tenho o mesmo sistema, eu tenho, né, passagem de um circuito elétrico, uma corrente elétrica, só que em vez de ser um eletrodo fixo, eu tenho um disco. Esse disco vai passando pelo material, os dois discos, né, vão atravessando o material e eles vão girando aqui, a gente vai correndo através do material e vai soldando, vai passando a corrente aqui. Nessa região aqui de baixo, entre as duas chapas, vai tendo resistência maior, vai aquecendo mais nessa região, vai sendo feita a solda contínua. A gente forma um cordão aí, a gente chama isso de costura. Então, esse é aquele sistema que a gente viu lá fazendo a parte do teto do carro. Essa soldagem, gente, é muito limpa, né? Você pensar todos os processos que a gente viu de soldagem, essas coisas, essa soldagem é muito limpa. A soldagem está lá no meio do material, entre as duas chapas, praticamente não tem efeito na superfície. Você pode ter uma leve um aumento de uma mudança de cor na superfície, mas não tem nenhuma mudança, você não está soldando a peça como um todo, está soldando só internamente lá. E, né, costurou lá, deu a pressão,
solda ponto e tudo mais, acabou, soldou, não tem que fazer limpeza, não tem que fazer nada, está perfeito. E a costura também é muito usado, é o mesmo processo aqui que a gente viu aqui, mas ela é bastante usada também para fazer tubo. Então, você vê aqui, ó, esse tubo aqui, essa chapa, foi calandrada, então foi feito um quase tubo, né? Você pega a chapa e gira ela, e está quase fechando essa chapa. Aqui a gente tem, né, o nosso disco, aqui nosso circuito elétrico, a corrente vai passar de um lado, passa pelo disco e vem pelo outro lado. Então, tem passagem de corrente elétrica aqui no meio desse circuito. Esse tubo está indo em direção para dentro da tela, né? Aqui o movimento aqui, ó. Está indo nesse sentido. E aqui, um pouco antes do ponto exato onde vai ser feita a solda, você tem esses roletes, esses cilindros que vão estar pressionando o tubo para ele fechar. Então, você pressiona ele para ele fechar, para manter sob pressão, e em seguida tem um disco já fazendo a soldagem. Então, esse tubo vai passando e vai sendo soldado. Inclusive, esse tipo de tubo, né, é chamado tubo por costura. Não, tubo com costura. A gente tem dois tipos de tubo, né? Os tubos sem costura, que não tem solda, e os tubos com costura. Os tubos com costura são fabricados para soldagem por costura. Professor, nesse caso aí, os dois discos ali, eles estão com alguma distância separados? Ou não? Tem. Eles não podem, eles têm um isolamento entre eles para a corrente não passar direto, obrigado. Para a corrente não passar direto entre eles. Né? Então são dois discos, né? Eles não estão ligados eletricamente. Então a corrente vai passar aqui na chapa. A corrente vem para um disco, vai passar aqui no disco e passa entre a interface das duas peças, vai para outro disco e fecha lá. Obrigado, eu não tinha comentado, bem observado. Que pelo desenho aí parece que estão colados, né? Parece que é um disco só, na verdade, um disco com dois ressaltos, assim, só. Mas é exatamente o que você falou. Aí um exemplo, né? Só que, na verdade, não sei se ele é um tubo ou se é aquela que tem embaixo aqui. Não sei qual dos dois é, não sei, coloquei com o tubo aí, na verdade, não sei se é tubo ou é com costura. Opa! Mas o sistema aqui do disco, passagem de corrente. Só ver aqui, tá. Alguns parâmetros de soldagem. Tem algumas tabelas que vão definir qual que é a corrente, a força que você tem que fazer, a área dos eletrodos. Pra vocês terem uma noção das tabelas que o pessoal usa. Então, essa tabela é para um aço, tá? Eu tenho uma tabela dessa para cada material. Pode ter indicações diferentes para cada material. Diferente se eu estiver soldando alumínio, eu estiver soldando aço, se eu estiver soldando cobre. Então, esse aqui é para um aço 1010, é um aço carbono, tem 0,10% de carbono. Ó, em função, a gente não precisa, né, decorar isso, mas só para ter uma noção isso aqui, em função da espessura da peça, então a gente está vindo aqui, ó, peça mais fina, 0,25 milímetros de espessura até 3,20 de espessura. Estamos descendo, estamos aumentando a espessura da peça. Então, a gente tem aqui o diâmetro do eletrodo. O diâmetro do eletrodo vai mudando, ó, vai aumentando também. A espessura da peça vai aumentando, o diâmetro vai aumentando. A força que a gente tem que fazer entre os eletrodos tem que ser maior. Se eu estou soldando duas peças 0,60 milímetros, 0,50, meio milímetro de espessura, a pressão que eu tenho que fazer não tem que ser tão grande quanto se eu estiver soldando uma chapa de 2 milímetros de espessura.
O tempo de solda muda também, ó, né? Quanto mais grossa, mais espessa a peça, maior tempo tem que deixar para gerar maior calor. A corrente aumenta. Esse tempo aqui é o tempo que a gente vai deixar o tempo... Não, esse é o contato. Contato mínimo entre as duas peças também vai aumentando. Espaçamento mínimo entre os centros de solda, né? Para não ter exatamente duas peças, dois pontos de soldas muito próximos. Quando a chapa é muito fina, é mais difícil a corrente passar, porque a resistência no circuito é pequena, se estiver bem adequado. Uma chapa maior, o próprio contato entre as chapas é mais complicado, a resistência da própria chapa é maior, então a área do eletrodo, né, é maior, que o eletrodo é maior, então é mais fácil passar uma corrente derivada, né, eu ia falar parasita, aquela corrente derivada em chapas maiores, mais espessas que em chapas mais finas. Então a gente tem um padrão aqui, ó, de distância entre os pontos de solda, da ordem de grandeza aí de 3 até 40 milímetros de distância. Então, veja, chapa com 0,25 milímetros, o ponto de solda vai ser muito pequeno. Vamos calcular o ponto de solda? Para a gente ver qual a relação do ponto de solda, do diâmetro do ponto de solda com o espaçamento. Estamos falando em quanto que era? 0,25 milímetros. Ixi. Raiz quadrada de 0,25 vezes 5. Vou pegar a calculadora aqui. 2,5? 2,5. Deu É quanto? isso aí, 2,5? 2,5. Ah, é verdade. Isso. Por quê? Raiz quadrada de 0,25 é 0,50, né? 0,50 vezes 0,50 dá 0,25. Vezes meio, vezes 5, 2,5. Então, o ponto de solda vai ser da ordem de 2,5 milímetros. Você tem que deixar uma distância de 3,2. Um pouquinho maior. Uma chapa de 1 milímetro. 1 milímetro, aquela conta vai dar 5 milímetros. 5 vezes raiz de 1. Então, o diâmetro da ponto de solda vai ser de 5 milímetros. A distância que eles pedem entre um e outro é 19 milímetros. Então, você tem uma solda, né? Aquele diâmetro, aquele anelzinho, aquele disquinho de solda tem 5 milímetros, o outro tem 5 milímetros. A distância do centro deles é de 19 milímetros. Quer dizer, se for pegar entre a borda, uma borda e outra borda, a gente vai ter, entre os dois centros, menos 5, 14 milímetros de distância. Deixa eu colocar aqui que começou a escurecer, que vai acabar a bateria. Professor, só uma dúvida na tabela ali, na coluna dos tipos de eletrodo, é o D máximo, D mínimo, e o quanto ele pode variar essa medida dele de acordo com a espessura da chapa? E tem Só o diâmetro, não sei se na figura aqui, você olha, ele tem diâmetros diferentes, né? O D mínimo aqui é o diâmetro menorzinho aqui, é o diâmetro de contato. Como se fosse aqui, ó, um Dzinho aqui menor e o Dzinho maior, o D maior. O de contato é o Dzinho, é o D mínimo lá. Ah, beleza. Tá bom? Tranquilo. Então você usa alguns tipos de eletrodos, mas a pontinha dele, você vê que esse aqui, né? Você tem o diâmetro externo dele é 15,9 e você tem uma variação aqui do diâmetro do contato. Ele atende todas as espessuras ali, o outro você já tem que mudar. Beleza. Isso. Aqui com relação à temperatura da peça. Então, aqui a gente fez, ó, o eletrodo está aqui em cima,
Aqui tem legal, aqui tem uma posição, um corte que mostra onde passa a água, né? Onde a gente faz a refrigeração. Eu mostrei uma figura atrás, no começo, que tinha um circuito de água passando pelo eletrodo. Então, a água entra pelo centro aqui do eletrodo, a água entra por aqui, chega aqui fora, aqui no final ela sai por fora. Então, você tem aquele eletrodo, a água está entrando pela parte interna dele, saindo pela parte externa. E vai embora, no circuito vai passar num sistema de refrigeração, para resfriar, para fazer o circuito, um circuito fechado. Aqui, então, são os dois eletrodos. Opa, cadê o mouse? Aqui. A parte central, bem a pontinha do centro, o ponto número 6 aqui, é o... Aqui a gente tem dois perfis de temperatura. Um, nesse sentido longitudinal da chapa, e outro entre as duas chapas. Então, aqui bem nesse ponto central, você tem a temperatura mais alta, e a temperatura vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando desse ponto central. Só ver se eu pus o... Não. Aqui, essa região 1, eu não pus a legenda aqui. Essa região 1, a região mais afastada, é a região que não teve efeito da temperatura no processo de soldagem. A partir do ponto mais próximo aqui, a gente começa, inclusive essa região aqui, começa a ter efeito da temperatura no nosso material. Ou seja, essa região, apesar do ponto de solda ser essa região aqui, ó, ponto de solda total é essa região aqui. Apesar disso, uma área um pouco maior foi aquecida e afetou termicamente o material, pode ter mudado a estrutura do material. Então, dependendo do material, você tem que tomar um pouco de cuidado, ver o que mudou na estrutura, se isso pode ser um efeito de fragilizar a peça. A região, a gente pegar aqui, ó, essa região aqui, onde é o pingo de solda, os seus pingos de solda, tem que estar com a temperatura, ó, acima do ponto de fusão. Então, esse aqui é um gráfico de temperatura. A temperatura está aumentando aqui para baixo. E aqui é a posição. O ponto de fusão do material é esse aqui, ó, temperatura de fusão. Então, essa região aqui tem que ser a região onde o material realmente fundiu, ficou líquido no processo como um todo. Mesma coisa do lado aqui, fazer o perfil nesse sentido. Então, essa região aqui, cliquei, essa região aqui assim, esse topo aqui é onde o material também sofreu fusão. E você vai se afastando, a peça vai, você vai se afastando aqui, a peça vai baixando a temperatura. Você vê que tem, ó, a temperatura, estou subindo aqui, ó, vindo em direção ao eletrodo, a temperatura está caindo, de repente tem um ressalto aqui. A temperatura sobe um pouquinho aqui. É no contato aqui do eletrodo com a peça, porque tem uma resistência lá. Aqui um detalhe maior de temperaturas de um aço carbono. A gente tem uma noção de temperatura. Ó, essa região aqui, central, chegou acima de 1.150 graus. Então, aqui tem uma chapa, né? Aqui é a chapa de baixo. Essa região do olho aí, 1.150 graus. Depois você tem uma região, sai um pouquinho, afasta um pouquinho. Aqui, ó, acima de 950 graus. Dessa região aqui mais para frente, 900, e aí vai fora. Aqui essa região externa aqui, ó, o eletrodo está aqui. A região mais externa é a região que sofreu menos temperatura, mas ó, estamos falando de 730 graus, região ainda próximo do ponto de fusão. E aqui o ciclo. Como que é o ciclo? Então a gente tem
nesse gráfico aqui, a pressão, no eixo Y, a pressão, em azul, a corrente em cor-de-rosa, e aqui o tempo. Então, no começo do processo, você vai com as duas peças, as duas chapas, encosta aqui no eletrodo inferior, o eletrodo superior está elevado. Então, a peça encosta, ainda não começou o processo. Daí, pressão aqui é zero. O material não encostou ainda. O eletrodo vem descendo, leva aqui um tempinho para chegar, encostar, fazer o contato com as peças. Ainda não está passando corrente. A partir desse momento, a gente começa a aumentar a pressão. A pressão vai subindo. Então, na hora que encostou, duas peças aqui encostou, começa a pressionar. Então, você vai aumentar a pressão até chegar num certo valor que a gente quer um patamar, e o processo vai ficar, nesse período aqui, vai ficar a pressão constante. Quando chegou nessa pressão de patamar aqui, começa a passagem de corrente. Corrente alternada. Começa a passar corrente. Então, começa a aquecer a peça. Até que chega o ponto aqui que fundiu, a gente vai desligar a corrente. Então, o tempo de solda é esse tempo que está esse cor-de-rosa aqui, a passagem de corrente. Teve a fusão do material. Eu continuo pressionando a pressão. A pressão continua se mantendo no material. Você continua pressionando até ter a solidificação da peça fundida. Você vê que aqui está vermelhinho e aqui já não está mais vermelho. Aqui está fundindo, acabou, a peça está fundida. Você continua pressionando sem passagem de corrente e esse ponto fundido vai resfriar e vai solidificar. Então, depois solidificou, você diminui a pressão até que afasta os dois eletrodos. Professor, isso aí então é igual o que marca nas máquinas, né? Pré-pressão 1, 2, aí você tem a compressão e depois ainda você tem a pós-pressão, né? Que aí depois o resfriamento, é exatamente isso aí, né? Exatamente isso. Você tem uma pré-pressão, daí você chega na pressão de patamar, na pressão alta, você passa a corrente, depois se desliga a corrente, mantém mais um pouco a pressão e depois diminui. E esse gráfico, deixa eu ver, tem mais 10 minutos lá. Esse gráfico está mostrando aqui resistência ao longo do tempo aí de contato. O que acontece lá dentro, lá no ponto de soldagem e no circuito como um todo, durante o processo. Então, inicialmente, você vê esse gráfico, vamos ver o gráfico de resistência aqui. Começa em função do tempo. Aqui, esse tempo já é o tempo que estamos aqui, começando nesse ponto aqui. Já está na pressão, o material já está pressionado e começou a passagem de corrente. No começo, tem um ponto lá de resistência alta. Por que resistência alta? A peça, os eletrodos encostaram na peça. Isso acontece principalmente se a peça que a gente está soldando, ela tem graxa, está suja, tem óxido, tem algum contaminante na superfície. Tem qualquer elemento que está contaminando a superfície. Então, na hora que você encosta o eletrodo e começa a passagem de corrente, se tiver algum contaminante na superfície, principalmente se tiver óxido, óxido não é metálico, né? Óxido é uma cerâmica. Né? Tem ligação iônica, é um material que não transmite eletricidade, tem alta resistência elétrica. Então, ocorre o quê? Um alto aquecimento naquela região, porque tem resistência elétrica. Aquecimento entre a peça e o eletrodo. Daí o que vai acontecer? Se tiver óxido, se tiver algum contaminante, esse aquecimento vai sumir, vai quebrar esses defeitos. E aí, então, na hora que quebra o defeito, elimina essa resistência, a resistência cai.
vai cair, e aí sim. Por que caiu? Agora eu tenho o contato do eletrodo com a peça. Isso, né, gente, se tiver algum problema, algum contaminante, algum óxido na superfície da peça. Na hora que entrou no contato, as peças entraram em contato, começa a passar corrente, a gente tem um aumento de resistividade. Porque quando aumenta a temperatura, a resistência elétrica do material aumenta também. Então, eu tenho, no fundo, um aumento de resistividade e aí, a partir daí, também um aumento de resistência. Aumento de temperatura. Então, à medida que aumenta a resistividade, na verdade, essa figura está um pouquinho mais para cá, eu estou aumentando a temperatura, a resistividade vai aumentando também. Até que chega a fusão, o metal líquido. O metal líquido tem maior resistência à passagem de corrente do que o sólido. Então, você continua um aumento de resistência, chega num máximo aqui, e aqui você começa já está no final do ciclo, já soldou o material, já soldou, e aí o que acontece? A gente tem o chamado colapso mecânico. O que é isso? Eu estou com as duas peças, né, coladas, a gente está pressionando o material, de repente, boa parte do material ficou líquido, a resistência mecânica desse material ficou mais baixa, eu tenho um líquido lá dentro. Então, aquela pressão que a gente faz, a gente vai ter uma queda da resistência mecânica da peça por causa da presença do líquido, e vai achatar, vai fechar. Isso vai fazer o quê? Vai ajudar a expulsão da peça. A peça vai deformar naquela região, vai afundar aquela região, porque tem um líquido lá no meio, e isso ajuda com que o eletrodo se solte da peça aqui no final do processo. A peça, na verdade, aqui, ela diminuiu de tamanho, de espessura. E esse é mais ou menos o que está acontecendo lá dentro do processo. Aqui está. Gente, eu fiz isso hoje, esqueci de. Tem todo. A última aula que eu tinha dado não tinha esses slides. Tem todo passo a passo aqui, tá? O que é a quebra? O primeiro processo, a quebra de superfície. Isso que eu falei está detalhado aqui. Depois vou deixar esse material com vocês. Dá para vocês lerem aqui, ó. Parte de contato metal-metal. Depois tem a subida da temperatura, começou a fazer a soldagem, tá? Aumento da resistividade elétrica em função do aumento da temperatura, vai chegar na fusão. A parte da fusão. E o estágio final é esse ponto aí, o crescimento do ponto de fusão e esse chamado colapso mecânico. Dá tempo de falar dos... Eu tenho que falar ainda de equipamento. De eletrodos. E falar de soldagem. Acho que eu vou parar agora, gente. Daí, próxima aula eu começo explicando os equipamentos. A gente vai falar um pouco dos tipos de materiais que são soldados, os eletrodos, o transformador com a função dele. Então, tem mais uma parte aqui para falar. Vamos falar dos materiais, qualidades, os defeitos que tem. Acho que eu falar agora vai ser muito corrido. A aula acaba 8h50, né? Então, depois a gente fala essa parte mais aqui. Então, vai ser um comecinho da próxima aula, eu vou acabar a soldagem a ponto, soldagem por resistência. Alguma pergunta, gente? Professor, eu tenho. Talvez pode ser que eu não tenha visualizado. Fala, O senhor Rafael. comentou, né, que, por exemplo, com alguns tipos de peça, o dispositivo fecha tanto em X e Y, e com o eletrodo ele faz a solda. Por exemplo, na linha de montagem automotiva, aqueles robôs, então, eles são autossuficientes nessa parte, assim, professor? Seria mais ou menos isso? Ou eu não Rafael, você não peguei a entende uma ideia? coisa. O comecinho, o que você falou? Que quando faz soldagem? Eu só não entendi o Tem comecinho. aquela parte que o senhor comentou, né, que o dispositivo fecha, né, tanto em Y e em X e faz aquela pressão, né, a soldagem. Agora, por exemplo, numa linha de montagem ali, a gente tem os braços mecânicos que eles só
praticamente só encosta, então ele é autossuficiente Não, ele dessa... pressiona. Ele Ele encosta e pressiona também, né? Ele pressiona. encosta e Não, segura tem. como se fosse uma, Ele faz exatamente esse como se ciclo fosse aqui, ó. uma garra, assim, professor? Não, não, o próprio braço vai fazer pressão. Ele faz Ah, entendi. exatamente. Cadê? Ele faz exatamente esse ciclo. Ah, entendi. Então, aquele braço chega, ele encosta, ele cria uma pressão, tá? Quando chega no topo da pressão, dispara a corrente. Daí a corrente tem um ciclo definido, então acaba a corrente, dá até para ver, tem um que dá para ver direitinho. Acaba a corrente, ele continua segurando lá e depois ele solta. Tem mais uns minutinhos? Vou mostrar de novo lá. Acho que tem, mas eu entendi agora. É que dependendo do tipo de aplicação, né, é mais fácil você visualizar. Por exemplo, lá na minha empresa é chapa testa e caixa, né? Então você tem um dispositivo ali que fecha, né? Tá. Ah, tá sendo um dispositivo. Falei, não, aqui ele pega e pressiona. Ele aplica pressão. Então o circuito está todo nele. Ele aplica ele aplica a pressão, dispara a corrente, depois que acaba a corrente, ele continua segurando e aí ele solta. Deixa eu ver se eu acho que tinha um ponto que estava para ver direitinho se eu Não, mas acho onde que é. beleza. A ideia é a mesma, então, professor. Mas o processo é igualzinho, só que esse aqui é mais bonitinho, né? E também por ele ser muito mais rápido, né? Talvez a percepção ali é quase que Porque também, instantânea, ó, né? aqui, ó, boa, aqui, ó. Vê aqui em cima, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Também porque é o seguinte, que espessura que você solda lá? Sendo uma chapa testa assim, professor, não passa de, acho que de 5 milímetros. Não lembro de cabeça agora, mas é Tá, mas vamos pensar em 5 a 5 10, milímetros. por aí, 5 a 10, por aí. Aqui é 1. Chapa do carro na faixa de 0,80, 1,20. É Bem por mais, volta de 1 né? milímetro, é 5 vezes menos, ou mais, menos que É, 5 vezes. e também depende a chapa testa, se você tem banho, isso aquilo acrescenta alguns microns Sim. ali também. Repara Faz aqui, uma ó, bem aqui em diferença. cima, você vai ver, vai ter uma. O sistema vai pegar, vai fazer a soldagem, depois ele para. Você vê que para de passar corrente e com o aquecimento diminui. E daí ele continua segurando o tempo. Bem nesse canto aqui, assim, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Eu acho que agora, parando para pensar, a chapa testa Olha acho que lá, não aqui, ó. chega a tudo isso. Encostou? Deve ser bem menor, mas acho que a chapa do carro deve ser menor ainda, eu acho. Ah, o chapa do carro na faixa de 0,80, 1 milímetro, enfim, vai, 1 milímetro mais ou menos 0,20. De 0,80 a É, 1,20. a chapa testa deve ser próxima disso também, professor, não deve passar muito. Até porque o tempo de ciclo ali da solda não passa de 2 também, então É, deve ser então, variado. Então, eu lembrei agora, eu que falei besteira, deve ser bem próximo às medidas. não, é bem pouco, é 2, 3 segundos, por aí. Exato. É legal ver isso aí, né? O que mais, gente? Valeu, professor, brigadão, hein? Então, pessoal, quem fica comigo, até daqui a pouco. Demais, sextou. Estou, Alguns. professor. Bom fim de semana. Valeu, Obrigado, Abraço. professor, bom gente. final de semana, hein? Valeu. Bom final de semana, pessoal. Fiquem em casa, quem pode. E daqui 9 horas a gente começa lá no laboratório. Obrigado, pessoal. Valeu, Gabriel. Tchau, Rafael. Até daqui a pouco, gente.